O meu primeiro trabalho, que eu fiquei um dia só, assim, eu tive. Gente, o meu primeiro ano de Irlanda, eu tive uns 15 trabalhos, tá? O primeiro trabalho que eu fiquei um dia só foi num restaurante coreano. A minha avó gosta muito desses doramas. E aí eu Ah, pensei assim, que ótima ideia ficar num restaurante coreano, vou aprender um monte de coisa sobre a cultura coreana e vou falar com a minha avó. E eu achei que, assim, ia ser tranquilo, que eles iam ser igual do dorama. E olha, gente, asiático, de forma geral, é muito exigente, sabe? Eles são muito fofinhos e tal, mas eles são muito exigentes para você trabalhar. uhum. Eu fui no primeiro dia, eu falo isso até no treinamento de trabalho para os nossos alunos. Eu fui no primeiro dia, e aí, quando ela foi me entrevistar, ela me perguntou assim, isso é uma coisa curiosa. Ela me perguntou assim: quais são os seus planos para o futuro? Onde você se vê no futuro? O que você quer para você? Quando a gente está numa multinacional, fazendo uma entrevista para uma multinacional no Brasil, essa resposta já vem na ponta da língua, né? No meu futuro, eu vou fazer um mestrado e não sei o quê, ou então vou fazer uma pós-graduação e não sei o que lá, eu quero alcançar tal cargo. E eu vim com essa resposta já preparada e pronta do Brasil, porque era com essa resposta que eu consegui uns cargos legais no Brasil. E ela virou para mim, assim, no meio do. Terminei de responder, ela falou assim: então tudo bem, pode ir embora. Eu fiquei assim, tá bom. Aí eu tava assim, na minha, sei lá, terceira semana de Irlanda, botei minha mochilinha nas costas. Aí quando eu tava passando pela porta, eu olhei assim, eu falei, por que ela me mandou embora? Eu vou perguntar. Aí eu voltei, ela já tava de costas pra mim, oi, por que você me mandou embora? O que eu falei de errado? Como é que eu posso. Eu quero saber como é que eu posso corrigir isso pra próxima. Ela falou, eu não preciso de alguém que queira estudar. Porque eu falei, eu quero fazer uma pós, não sei o quê, não, inventei lá um monte de coisa. Eu quero estudar na Trinity. Aí ela, eu não quero alguém que estude, eu quero alguém que trabalhe. Porque se eu tiver que, se você for fazer uma pós, não, você vai ter que trabalhar menos, você vai estar cansada aqui. E outra coisa, eu vou ter que treinar alguém para ficar no seu lugar, porque você vai conseguir outra coisa e você vai querer sair daqui. Eu não quero treinar alguém de novo, eu quero alguém que queira estar aqui e que se eu faltar, a pessoa entenda tudo e faça o meu trabalho também. Aí eu, não, aí eu meio que dei um migué assim, não, eu só falei isso, porque, mas após é só depois de algum tempo, eu nem tenho inglês pra isso, não. Ela falou, então faz logo o teste aqui hoje. Ela era meio grossa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu já tava, aí a outra dica que a gente dá pros alunos no treinamento de trabalho venham sempre com roupa preta. Quanto mais Aham, roupa preta você tiver, melhor. Tênis preto, calça preta, blusa preta, porque é a roupa de staff. uhum. Inclusive, meus amigos, quando eu saio toda de preto, os meus amigos falam, veio de staff hoje, veio com fantasia de staff pra balada, porque realmente a roupa de staff é uma roupa toda preta. E eu já vou para as entrevistas com uma roupa toda preta, porque eu Uhum. sei que se a pessoa tiver um tempinho ali, ela for com a minha cara e já querer me colocar para fazer um teste, um trial, eu já estou ali preparada. Eu não preciso ir para casa, me trocar e marcar um outro dia, eu já estou ali preparada. E foi o que aconteceu. Então eu fui lá, botei minha mochila num canto e comecei. O problema é que eu tinha acabado de chegar na Irlanda. Eu já tinha ali um B2 de inglês quando cheguei aqui, só que o sotaque é muito diferente. E ela me colocou para ficar no caixa. E era um restaurante coreano. A maioria era asiático, Ah, que, sim. que, que chegava para poder pedir alguma coisa. E eu não sei nada da cultura coreana. Hum. Então, assim, os pratos eram tipo assim, corn dog. Eu ficava, que é isso? O que é um corn dog? É basicamente um salsichão frito com não sei o quê e um açúcar. Tipo assim, eram comidas que eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. Bibimbap. Eu não conhecia a pronúncia e eram asiáticos falando também, sabe? Então, assim, eu não tinha muita segurança ainda desenrolando no inglês. Por mais que meu inglês fosse ali um B2, eu não tinha segurança do que eu estava fazendo. Era um cardápio enorme, então, assim, era uma tela de restaurante grande, aí a pessoa pedia ali no caixa, direto no caixa, e eu tinha que entender o que a pessoa estava falando, achar rapidamente na tela do computador. Era um cardápio, assim, de mais de 30 pratos, era um negócio absurdo. E as bebidas, eu também não entendia as bebidas que eles estavam pedindo, que não era uma Coca-Cola, não era uma Fanta, eram bebidas diferentes. Aham. E além de marcar o pedido, eu tinha que pegar, quando saía o pedido da cozinha, eu tinha que pegar a bandeja e levar na mesa. E depois limpar as outras mesas e voltar para o caixa. E tinham 2 andares. Então, assim, era um emprego de maluco. Assim, você precisava ser muito bom para fazer aquilo. Para Uhum. primeiro emprego, não rolou bem. E você E acha eles que ficavam me principalmente por xingando em conta do coreano também. idioma? Idioma, assim, insegurança, porque eu tinha acabado de chegar, Uhum. sabe? É, eu recebi muita pressão dos meus amigos e do meu marido. Como eu já sabia inglês, todo mundo falou assim: você não precisa ser KP. Você não precisa trabalhar como cleaner também. Você não precisa fazer housekeeper. Tipo, você não precisa fazer nada disso. Você já pode ser uma garçonete. Você já pode Uhum. trabalhar no caixa. Você já pode trabalhar com vendas. Você já sabe inglês. Só que eu
o saber inglês, isso, gente, também é muito importante. Às vezes a gente vem do Brasil achando que sabe inglês. Eu tinha um B2, sabe? Eu já tinha estudado por vários. Eu conseguia ver um filme da Netflix, eu conseguia ler um livro em inglês. Só que o sotaque deles, principalmente aqui em Dublin, em Cork, é bem puxado, é bem diferente. Então tem gente que não fala ice, fala ois. Já falei Uhum. isso em outros vídeos. Eles não falam white, eles falam wheat, É. sabe? Eles não falam butter, eles falam buh. Can you get me some buh? E você fica, buh? O que é buh? Aí você tem que associar no... Eu lembro que quando eu entrava nos mercados, quando eu saía do mercadinho, do Spar, a mulher sempre perguntava, dinner bag? Dinner bag? E eu ficava, o que é dinner bag? Dinner bag? Aí, 3 meses de Irlanda, isso tendo estudado inglês assim por anos, Do you eu wanna entendi o bag? que era do you need a bag? Aí quando ela junta, Ai, ai. in a bag? Não é bag, né? É bag. Do Aham. you need a bag? Eu ficava assim, gente, que caraca! Então não é que a pessoa não saiba inglês, é que é muito diferente do inglês que a gente aprendeu no Brasil, sabe? É muito diferente do inglês que a gente vê na série. Não é o inglês do Harry Potter também. O pessoal fala, o inglês do Harry Potter. Não é o inglês do Harry Potter. Aquele é o inglês da Inglaterra. O da Irlanda é muito diferente, é muito Uhum. peculiar, sabe? Sim, sim, sim. Então não foi só o inglês que teve essa dificuldade, foi o frio na barriga por entender que você não está entendendo, que você Uhum. deveria saber, mas você não está entendendo. É Uhum. aquela coisa de achar que ia chegar aqui e ia tirar de letra, e eu tenho muitos alunos que falam para mim, eu nem preciso de uma escola boa, eu estudei inglês a vida inteira, chego aqui e falo, vai resolver um problema? Eu falo, mas usa o teu inglês, lembra que você tinha inglês? E a pessoa, eu não estou entendendo o inglês dele. Eu falei, eu disse para investir numa escola que talvez fosse melhorzinha, que tivesse um mix maior de nacionalidade, que tivesse um professor irlandês, sabe? Aham. Porque faz muita diferença. O inglês que a gente estuda no Brasil é muito diferente do inglês que a gente vê aqui no dia a dia, Sim, sabe? sim. Bem diferente. Sim. E esse emprego foi assim, foi um choque de realidade, Aham. sabe? Eu lembro que eu fui embora, aí fui no dia seguinte, trabalhei, só que eles ficavam falando, rindo de mim. Era todo mundo coreano e eu era brasileira. Eu não sabia o que eles estavam falando, me xingando ou fazendo alguma piada, mas eu sabia que era sobre mim. Eles me olhavam e riam, sabe? E aí eu fui me sentindo mal, eu falei, no Brasil eu fiquei tanto tempo num emprego que eu não gostava, pelo Uhum. salário, que aqui eu prometi, é tão fácil conseguir um emprego aqui, não é fácil, mas assim, não é difícil que nem no Brasil, sabe? Eu Sim. falei, eu não preciso disso. Eu vim com a minha comprovação financeira certinha, não preciso passar sabe, por esse tipo de coisa, Estresse, né? nesse primeiro momento, sabe? Uhum. Não tem necessidade. E eu nunca mais voltei. Aí Entendi. ela me mandou mensagem, oi, você tá vindo? Nunca mais voltei, nem respondi, só não fui, sabe? Eu falei, Entendi. não quero mais esse emprego. Mas não E aí eu fui parar recomendo, no não QI. recomendo. Acho que hoje em dia você falaria olha, não é pra mim, chegar e falar, não vai rolar mais. Sinceramente, É. sinceramente, Cauê, Do jeito que ela te eu tratou acho ali, que né? ela me tratou muito mal. Ela me tratou muito mal, sabe? Entendi. Muito mal mesmo. Eu não fui nem pegar meu salário, acredita? Eu não peguei o Nossa, dinheiro que eu trabalhei. E entendi. era cash in hand. Eu não, Caramba. e assim, até hoje esse restaurante em Dublin, quem vier para Dublin, esse restaurante é bem famoso, porque eles estão sempre contratando alguém. Não para ninguém. Não Entendi. para Tá. ninguém. Só os coreanos ficam lá um bom tempo, mas Uhum. brasileiro brasileiro não, o pessoal que eles contratam não fica. Entendi. Mas já dá pra entender por quê. E que mais depois que você arrumou? Você pegou bastante evento, Cara, né? peguei bastante evento, trabalhar em Pub. evento, assim, eu amo trabalhar em evento. Amo, amo. Até hoje, gente, até hoje, às vezes aluno me vê no evento, quem é você? Aí a pessoa, sou eu, fui onde tal, porque a pessoa é diferente da foto, né? Aí, não sei o quê, aí me abraça. Muito legal encontrar com o aluno, muito, muito, muito divertido. Eu fico, fica aí, deixa eu te dar uma cervejinha, vamos, quando terminar a gente toma uma cervejinha junto. É muito legal encontrar Aham. com o aluno em evento. Legal. E evento, como é que funciona isso? Você é contratado de alguma empresa, tá, de eventos, mas você não é obrigado a trabalhar em todo evento. Então vamos dizer, por exemplo, vamos dizer que esse final de semana agora, vamos dizer que semana que vem eu tenho uma viagem, tá? Uma viagem Vamos dizer marcada. não, vai ter, né? E, Tá de pois férias. semana que vem eu vou para Espanha. Aí, pô, quero fazer um dinheiro extra, cara. Vou fazer um dinheirinho extra. Pô, vai ter um jogo aqui no estádio. Vou me candidatar para trabalhar no jogo. Aí eu vou Aham. lá, sirvo uma cervejinha. Aí tem vários tipos de trabalho em evento. O que eu mais gosto, para mim, o melhor de todos é ficar ali servindo cerveja pra galera. Ou no caixa, sabe? Você vai lá, serve uma cervejinha. Aí é bom porque eu gosto de conversar e de falar. Eles me dão dinheiro, às vezes, eles me dão troco. É Aham. ótimo. Você sai de Tips. lá com o seu salário e Aham. ainda sai com tip. É Aham. É maravilhoso, gorjeta, tipo, maravilhoso. pessoal. Gorjeta, você sai com a gorjetinha, é muito legal. E tem eventos longos, por exemplo, esse final de semana, essa quinta, sexta, sábado e domingo,
a gente teve agora o Electric Picnic. Para quem não sabe, é o maior festival de música eletrônica aqui da Irlanda. Não só de música eletrônica, mas o maior festival de música da Irlanda. Sabe? É muito grande, gente. É um negócio... acho que esse ano tiveram 46 palcos. Nossa. 46 palcos é um mundo. É um negócio absurdo. E eu, nesse negócio de trabalhar com evento, descobri um pessoal que que tem um food truck, um pessoal da Polônia, metade da Letônia. Olha isso, Letônia. Onde que eu ia conhecer alguém da Letônia se não fosse a Irlanda, né? É impossível. É uma galera da Letônia e da Polônia que se juntou, veio para a Irlanda, fez a vida, e aí começou a servir comidas típicas da Letônia e da Polônia nesse food truck. E aí misturaram com as comidas daqui da Irlanda, sabe? E ficou um sabor maravilhoso, sabe? Muito bom. Uma vez eu estava no grupo de Inês, eu estou em vários grupos para poder indicar os grupos para os alunos, sabe? Estava no grupo de Inês, aí eu olhei assim, pessoal, procura alguém para trabalhar com a gente em eventos de comida caseira, nananana, por favor, mandar currículo para e-mail tal. Eu, despretensiosamente, falei, vai que eu pego ali no final de semana, né? Não estou fazendo nada no final de semana, vou pegar. Mandei um e-mail, eles responderam assim, 3 semanas depois, oi, tudo bem? Você está disponível para trabalhar no Electric Picnic? Aí eu falei, putz, eu não sei, porque são 4 dias, tem que acampar, não sei, mas você não tem outro trabalho de final de semana? Eles, tenho. Já me chamaram para Waterford, já me chamaram para Limerick, já me chamaram para Bray, trabalhei em Bray, trabalhei em Naas, trabalhei em vários aqui em Dublin, sabe? E aí, conforme eles foram me chamando, eles foram criando confiança em mim, eles são muito legais. Hoje, eu meio que lidero ali uma parte do truck, sabe? Eles confiam, eu sou a única brasileira lá que fica à frente lá com eles, sabe? Eles falaram, Adriana, traz alunos para trabalhar com a gente. E aí, consegui colocar aluno em Waterford para trabalhar com eles, consegui colocar aluno... agora, no final do ano, vai ter em Galway, aí eu já selecionei alguns alunos para Galway, e no Electric Picnic também coloquei alguns alunos. Abriram 6 vagas para a gente colocar de aluno. Aí a gente chamou 6 alunos diferentes que já tinham ali um nível ok de inglês para poder entender o que o cliente estava pedindo, né? Para poder trabalhar no festival. Então, conclusão, você ganha ingresso para o negócio de graça, né? Esse festival custava 500 e poucos euros. Então, eu fui de graça para o festival, você tem um acampamento de graça, tudo de graça, e você ainda faz ali um dinheiro enquanto meio que se diverte. Mas é pauleira. Por exemplo, nesse festival agora, alguns alunos, muitos alunos que eu chamei para poder trabalhar, faltaram em cima da hora. Sobre isso. Assim, aí eu chamei alguns alunos para poder ir nesse evento, alguns faltaram, e aí quando você falta, o outro tem que cobrir. Então, assim, eu tive alunos que trabalharam, assim, 18 horas seguidas no festival. Aí esse daí, coitado, não aproveitou, mas fez dinheiro. Em 4 dias deu para fazer 600 e poucos euros, sabe? 4 dias. Então é um negócio muito bacana, poxa. Vamos dizer que você trabalha no Brasil por 4 dias no festival. Você não vai fazer... Quanto dá 600 euros em real? 4.200 reais. Pô, em 4 dias você não faz 4.200 reais, nem a pau. Impossível, sabe? Não, impossível. Em fora que você vai ganhar 100 conto, 150 conto por dia. Fora que é cash in hand. Então, assim, se é cash in hand, você não é nem descontado, sabe? Então, é um baita de um trabalho legal. Outro trabalho que eu tive, trabalhei em café também. Então, trabalhei em café em diferentes lugares, mas o que mais me marcou foi no hospital. Eu trabalhei no St. James, que fica em Dublin 8, tá? Esse trabalho foi meio punk, assim, foi pauleira, porque eu não tinha calculado que trabalhar em um hospital talvez não fosse ser tão legal. É porque o hospital, diferente do evento, no evento tá todo mundo feliz. No hospital tá todo mundo triste, né? Porque ou você tá visitando alguém doente ou você tá doente. Então, eu sou muito, ei, bom dia, segue seu café aqui, não sei o quê. E a pessoa não tá nesse mood, sabe? Então, era um negócio que me afetava, mexia com a minha cabeça. Então, esse trabalho não foi dos mais legais, só que o meu chefe era muito legal. Ele era um inglês, assim, que me amava, então ele me deixava montar o horário que eu quisesse. Foi muito legal. E um parênteses nesse trabalho do café, que um fato, assim, um fato engraçado, porém nem tanto, é que eu trabalhava com um monte de nanazinho, tá? Um monte. E naná, gente, é aquela galera, enfim, que recebe o dinheiro do governo. Então, assim, eles não trabalham mais do que 20 horas, eles trabalham até uma determinada quantidade de horas para não deixar de receber o dinheiro do governo. E muitas vezes eles faltam também. E eu recebia um monte de tip por essa coisa de, não sei o quê, eu lembrava da cara das pessoas e ficava, você tá melhor, o senhor tá melhor, não sei o quê. E eles me davam tips num copinho. Aí eu comecei a perceber que eu recebia várias moedas de 2 euros. Ia lanchar, ia almoçar. Quando eu voltava, cadê meus chips? Não estavam naquele copinho. A pessoa que estava trabalhando comigo deixava só, tipo, moedas pequenas para eu não perceber. E aí eu comecei a fotografar
o copinho de tip antes de eu ir pro lanche, pro almoço. E quando eu voltava, tava lá com menos. Aí eu chamei meu gerente e ele falou: olha, Adriana, infelizmente, isso aconteceu. Se eu reclamar e levar isso pra frente, pra cima, eles vão acabar proibindo todo mundo de receber tips. É o que vai acontecer. Aí eu lembro que nesse dia eu fiquei, poxa vida, que ambiente chato, né? Porque você não pode confiar no seu colega de trabalho, sabe? Quem tá Sim. dividindo ali o balcão com você. Uhum. Aí eu lembro que nessa época eu já tava na Enjoy, já tinha vários alunos. Aí eu liguei pro meu marido e falei, eu acho que eu vou ficar só do Enjoy. Você segura as pontas, qualquer coisa? Aí ele falou, não, pode ir, pode ir. Eu agradeci nesse caso, como o gerente era muito meu amigo, eu fui lá, agradeci, dei um abraço nele e falei, olha, não vou voltar mais. Ele falou, poxa, eu falei, não vou voltar. Aí indiquei até alguns alunos para trabalhar lá. Aí Uhum. acabou que ninguém quis, porque os horários eram meio que diferentes, e tinha que Uhum. trabalhar final de semana. Mas foi um trabalho que eu não fiquei porque roubaram minhas chips, sabe? Percebi que estavam pegando sempre um pouquinho das minhas chips. Sim. Mas foi legal porque você aprendia o inglês, sabe? Não tinha nenhum brasileiro na equipe. Tinha um brasileiro na equipe, mas ele não batia o horário comigo. E aí eu acabava desenvolvendo bastante o inglês, porque era só irlandês, sabe? Uhum. E era irlandês daquele que fala inglês bem difícil mesmo. É, né? E... Uma curiosidade sobre trabalho em café. Adri, precisa de curso? Não precisa de curso? Olha, eu recomendo que você faça um curso de barista antes de pegar um trabalho de café. Eu não Uhum. fiz, mas eu apanhei muito, tá? Apanhei muito até aprender a fazer um café direito. E até hoje meu café é bem mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. É. Outro lugar que eu trabalhei em café foi num clube. É, era mais tranquilo, bem mais tranquilo de trabalhar no café num clube, porque não era uma cafeteria dentro do hospital, o clima era outro. Uhum. Esse foi bem mais tranquilo de trabalhar. Outro trabalho que eu tive, fui garçonete também. E esse de garçonete, na verdade, antes de ser garçonete, eu fui. Como chama? Aquela pessoa que fica fazendo. Você lembra? A pessoa que faz os pães, tipo aquela pessoa que atende no Subway, sabe? Uhum. Deli Uhum. Assistant. Deli Assistant. Esse da Deli foi o primeiro trabalho que eu realmente precisei usar mais o inglês. Porque no café Uhum. era só café, né? Era mais tranquilo. Mas o da Deli eu precisava entender melhor. Porque o Deli é basicamente a pessoa que trabalha no Subway. Não era o Uhum. Subway, mas é basicamente o mais próximo que a gente tem do Deli no Brasil é o Subway. Então a pessoa tem ali vários tipos de wrap para escolher, vários tipos de pães e vários tipos de baguete também. Então, Aham. assim, são 7 ou 8 tipos de pães diferentes para a pessoa escolher e vários toppings. No meu caso, eram mais de 20 toppings. E aí eu tinha que entender o que a pessoa estava falando. E fazer muito rápido, porque a fila era gigante também. Ali eu senti confiança, falei assim, esse emprego, agora que eu fiz esse emprego, acho que eu tô apta para ser garçonete. Então, eu percebi que não adiantava eu pular a etapa. Eu precisava me sentir confiante com o meu inglês para, de fato, estar no emprego que eu dependesse ali da minha conversação, Uhum. sabe? E aí eu fui dele por uns 3, 4 meses. Foi muito bom também esse emprego. Era uma equipe praticamente todas brasileiras. Foi no mercado bem chique em D6, se eu não me engano. É Mortons o nome do mercado aqui em Dublin. Uhum. Ótimo. O público era meio fancy, sabe? Era um pessoal bem Chique. chiquetoso, porque era Uhum. um mercado. Então, assim, se você enrolasse meio errado ali o rap, eles. Já Ai, fazia uma pode fazer cara, outro né? para mim? Aham. Não, a gente vai fazer outro. Eu, claro, for sure. Eu ia lá e fazia outro, Aham. meio que, meu Deus do céu. Aí Aham. nessas horas você pensa, que saudade do meu emprego de planilha, que saudade de Uhum. fazer um relatório, sabe? Uhum. É, enfim, aí depois desse trabalho eu tive o de garçonete, trabalhei como garçonete num restaurante italiano, era um restaurante bem chique também, Caramba, era um quanto restaurante que trabalho, o hein? Michael Nossa. Shelby, sabe o Michael Shelby, o que faz essa série daqui da Irlanda? É o Eu acho que eu sei quem que é o personagem, ator, mas não sei da série, não. esse nome é o nome dele na série, eu esqueci, o Pink Blinders, Ah, Peaky Pink Blinders, Blinders. sim, sim, sim. Daqui da Irlanda. E aí esse cara, ele vai comer nesse restaurante. Então, assim, era um restaurante, quando ele chegava, nossa, a gente tinha que nem respirar, sabe? Corria com os pratos. Esse restaurante foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. Era muito legal, porque eu tenho muito interesse em aprender italiano também. E todo mundo era Hum. italiano, só eu era brasileira. Então eu ficava tentando repetir o que eles falavam, tchau, Bela! E eu ficava tentando falar. Quando eu chegava em casa, meu marido, ele ficava, meu Deus, você tá gesticulando pra caramba, porque eu meio que ficava imitando eles, sabe? Eu entrava por osmose o jeito deles. Aham. Sabe, era bem legal. Esse restaurante era bem legal também. Foi super divertido trabalhar lá.
Primeiro eu trabalhei em Dublin 2, nesse restaurante, depois foi num shopping. No shopping costuma ser bem mais cheio. Uhum. Inclusive, para quem está procurando emprego, uma boa dica é procurar emprego em shopping, porque shopping tem várias coisas para você trabalhar, sabe? Em Dublin, no centro de Dublin, não tem um shopping grande, os shoppings parecem galerias. Mas quando você vai mais para dentro, o meu shopping era o de Dundrum, em Dublin 12. Uhum. Nossa, é um mundo, é enorme, tem várias lojas para você colocar o currículo.